Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Você que é pai, mãe, professor, líder de escola dominical, avô, você que se importa com relacionamento, que quer aprender mais sobre isso, seja muito bem-vindo, porque nós vamos falar de um assunto hoje muito importante, algo que pode mudar o seu relacionamento familiar. Eu sou Elizabeth Pimentel, sou psicóloga e eu quero trazer para você, conversar com você aqui hoje, a respeito de alguns instrumentos, algumas ferramentas que vão colaborar com o seu relacionamento. Não é fácil criar filho, não é fácil preparar uma criança para o mundo. É complicado, é difícil, é uma missão muito difícil e a gente precisa de ajuda. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de informação, a gente precisa de estudo. E hoje eu quero trazer para você algumas informações que são muito valiosas para que você possa crescer, para que você possa cuidar da sua família de uma maneira muito produtiva, que você possa perceber o resultado disso. E a gente está aqui hoje para se ajudar. Quero agradecer por você estar aqui. Enquanto a gente está começando aqui, vai passando uma mensagem aí para os teus amigos, vai passando uma mensagem para sua mãe, para sua sogra, né, para os seus irmãos, para todas as pessoas que você sabe que têm filhos, que têm netos, que têm alunos. Traz essas pessoas para cá, passa aí uma mensagem para elas, porque assim você vai ajudar a edificar essas pessoas. Às vezes a gente quer dar uma palavra para alguém, às vezes a gente quer levar uma informação, uma ajuda, e a gente não sabe como. Às vezes você chega na casa de uma pessoa e sabe que tem alguma coisa ali que não está legal, mas você não sabe aconselhar, você não sabe o que dizer. Então, esse é o momento. Você vai levar esse link, você vai convidar essas pessoas para participar, e eu tenho certeza que você vai ser canal de bênção para a vida delas. Tá certo? Então, vai chamando as pessoas aí, porque nós vamos ter um tempo de live hoje. Depois nós teremos outra amanhã e a terceira na quinta-feira. Todas elas às 20 horas, certo? É um compromisso que nós vamos ter aqui, tá? Para a gente poder crescer juntos, para a gente aprimorar e a gente aprender e os seus relacionamentos se tornarem muito melhor. No final dessa live, eu vou lançar um desafio para você. Vou passar para você um exercício, que é um desafio, para você colocar em prática aí na sua casa, falar com outras pessoas e nós vamos fazer um teste, certo? Você vai observar e vai ver qual o resultado que esse movimento que você fez gerou. Porque muitas vezes a gente tem um problema, às vezes com o filho, com o aluno, com o neto, com a criança, com o adolescente, e você fica investindo na mudança dele. Você quer que aquela criança mude o comportamento dela. Só que, às vezes, tem pais e mães que falam assim: eu já falei 10.000 vezes e não muda. Quem tem que mudar é a gente. Imagina se você, que é dona de casa, por exemplo, você faz um bolo. Você usa determinada receita. Se essa receita solou da primeira vez, você repete a receita? Acho que não. Você vai mudar os ingredientes. Vai diminuir farinha, aumentar, botar mais manteiga, não sei. Não sou boa cozinheira, não sei te dar conselho sobre isso. Mas você vai mudar a conjugação ali, os ingredientes, a fórmula. Com relacionamento também é assim. Não existe uma cartilha estanque, onde você pega aquelas informações e encaixa em todo mundo. Mas existem valores, existem modelos que podem orientar você, que pode te dar uma direção. Mas você tem que ir experimentando coisas. Às vezes tem situações onde uma estratégia, ela funciona perfeitamente bem com um filho, mas com outro não vai funcionar nada. E aí você tem que ir buscando essas diretrizes diferentes,
certo? Você tem que ir experimentando. Você precisa conhecer essa criança e esse adolescente. Você precisa se interessar em conhecê-lo, tá certo? Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito da minha carreira profissional para você saber por que eu estou aqui, tá? Já falei, meu nome é Elizabeth Pimentel, sou psicóloga há mais de 30 anos, sou escritora, eu tenho 3 livros lançados. O primeiro que foi O Poder da Palavra dos Pais, depois Contagem Regressiva e O Revendo Caminhos. Esses livros, eles têm ajudado muitas pessoas a se conhecerem melhor e a conhecerem o outro também. Além disso, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, meus filhos hoje já são adultos, têm mais de 30 anos, cada um deles. Tenho a experiência enquanto mãe e tenho uma experiência com muitos adultos que tiveram dificuldades na sua infância. Vou te falar sobre isso. Mas na minha carreira profissional, eu não atendi só em consultório, eu também sou conferencista, eu faço palestra, já fiz palestra em várias partes do mundo, não é? Já tive a oportunidade de levar esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com você, eu já tive a oportunidade de levar para Portugal, para a Espanha, para a Suíça, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para várias cidades do Brasil, né? Para vários estados do Brasil. E fez muita diferença na vida de muita gente. As pessoas, quando colocam essas informações em prática, não tem como não dar um resultado. Não tem como não alterar em alguma coisa. Então, acompanha comigo, tá? Considera isso como uma experiência muito positiva na sua vida, que você vai ter uma resposta do jeito que você espera, tá certo? Então, nesses 30 anos como conferencista, como psicóloga, eu conheci muitas pessoas, né? Eu trabalhei com muitas pessoas. E eu posso dizer uma coisa para você: mãe, pai, filho, é igual em toda parte do mundo. Os problemas são os mesmos, com alguma diferença cultural, mas as dificuldades que a gente tem são as mesmas. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente poder levar essa informação para casa da gente e ajudar você e ajudar outras pessoas que você também vai poder aconselhar, certo? Assim como essas pessoas mudaram suas vidas, você também vai poder mudar a sua e mudar o relacionamento com seus filhos. Durante o meu tempo enquanto profissional, eu tratei de adultos, não tratava de crianças. Mas eu tratava da criança ferida que estava dentro de cada um desses adultos. Todo esse tempo, enquanto profissional, eu cuidei de pessoas feridas na sua infância. Adultos que tiveram situações complicadas com seus pais, pais que amaram, tá? Porque nem todos os pais que eu tratei eram pais negligentes de forma alguma. Alguns deles eram pais narcisistas, tá? A gente não vai poder falar disso aqui agora, mas eram pais que tinham problemas sérios, né? E que realmente prejudicaram seus filhos de uma maneira muito cruel. Mas, na maioria das vezes, foram pais que não tinham intenção de magoar. Foram pais que achavam que estavam cuidando bem dos filhos, mas eles não sabiam o peso que a palavra deles e a atitude deles tinham. E por isso, essas pessoas foram profundamente feridas. E o interessante, gente, é que a gente fala, a gente age de uma determinada maneira e a gente não acredita que aquilo ali vai causar um problema sério no futuro, mas causa. Às vezes depois você vê um filho adulto cheio de dificuldades, cheio de problemas e você não consegue fazer uma ponte com tudo que ele viveu com você quando pequeno. Mas é assim que acontece. A gente, enquanto adulto, é reflexo do temperamento da gente somado com as experiências de vida que a gente passou na vida. Agora, você que tem seu filho pequeno, vai poder fazer um trabalho preventivo. Você vai poder usar essas informações
para não cometer os mesmos erros. Muitas vezes foram erros que os seus pais cometeram com você. Talvez você esteja repetindo um padrão que você viveu na sua infância. E você não analisa isso porque isso é um padrão inconsciente, você não percebe. Você não presta atenção, você só vai repetindo como se estivesse no piloto automático. Então, hoje, eu quero convidar você a analisar tudo isso que você tem feito, tudo isso que você tem falado para os seus filhos. Nessas pessoas que eu acompanhei, nessas pessoas que eu tratei, como eu falei, eu vi uma criança ferida. Por quê? Uma criança, querida, a base da vida dela, a base da estrutura emocional dela, está ali no relacionamento com o pai, mãe, avô, com as pessoas significativas da vida dela. Às vezes um professor marca demais a vida de uma criança. Às vezes esse professor, ele marca de uma maneira negativa, porque ele vai dizer uma palavra de uma forma que possa fazer aquela criança ter uma imagem ruim dela mesma, e muitas vezes esse professor, ele tem um poder de neutralizar a palavra que veio do pai. Eu conheço histórias de professores que conseguiram ajudar crianças feridas pelos pais. Então, a palavra que a gente vai falar aqui, que é uma palavra poderosa, é uma palavra que vem de alguém de autoridade. Então, essa autoridade pode ser você, pai, mãe, avô, professor, líder. Quanto mais autoridade você tem na vida de uma criança, mais poderosa é a sua palavra na vida dela. Mais forte é a sua palavra na vida dela. E o que a gente é hoje, a maneira com que a gente vê o mundo, a maneira com que a gente vê a vida, ela é influenciada pela história que a gente viveu. É como se, na infância, a gente tivesse desenhado o nosso mapa de mundo. E isso através das informações que nós recebemos de nossos pais. A gente constrói a nossa autoestima nesses relacionamentos de infância. Porque uma criança, ela não tem a mínima noção de quem ela é. Uma criança não sabe se ela é boa, se ela é ruim, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é inteligente, se não é. Se ela é importante ou não, se ela veio querida por aquela família ou se ela veio para atrapalhar aquela família, ela não tem noção. E com isso ela não sabe quem ela é. A partir desse relacionamento com os pais, ela vai construindo aquele quebra-cabeça. Ela vai montando as pecinhas, ela vai construindo a autoimagem dela, um conceito sobre ela mesma, a autoestima dela. E essa autoestima é que vai influenciar em todas as áreas da vida. Às vezes, gente, a gente pensa que colocar o filho na escola mais cara, levar ele para aprender inglês, francês, espanhol, jogar tênis, informática, que tudo isso vai garantir o futuro dos filhos. O estudo é fundamental na vida de uma criança, certo? Não dá para a gente ser bem-sucedido sem estudo. Mas eu conheço pessoas que têm inúmeros diplomas. Esses diplomas não fizeram nenhum efeito na vida delas, porque elas não conseguem acreditar que elas são capazes. Elas não conseguem acreditar que aquilo tudo ali é uma informação valiosa para ela. Ela pode até acreditar na informação, mas ela não acredita que ela é capaz de colocar aquela informação em prática. Então, são pessoas que, se não tiverem uma autoconfiança, uma estima boa, uma segurança, a informação que você deu através do estudo não vai adiantar de nada. Se essa criança foi rejeitada, se essa criança foi abusada, se essa criança ela não recebeu o amparo, a confirmação, a validação de quem ela é, tudo que você deu em termos de conteúdo intelectual não vai fazer efeito, certo? Então, por isso que eu repito, o que a gente está falando aqui hoje é para mudar uma geração.
A gente está falando aqui sobre investir numa geração. Tudo que você fizer de mudança a partir desse conhecimento, pode ter certeza que vai mudar o destino do seu filho. Vai mudar a realidade dele. Então, eu quero frisar aqui para você que hoje o tema nosso aqui é por que não criticar? A crítica fere a autoestima da criança. Nós vamos começar dando aqui uma informação. Eu quero oferecer para você uma informação de base. E a base do sucesso de uma criança é a autoestima dela, é a autoconfiança dela. É ela saber que ela é importante, que ela é valiosa, né? Que ela é amada, que ela é querida, que ela é aceita, que ela é aprovada. E a sua palavra vai fazer toda a diferença naquilo que ela é. Ela vai captar as informações a respeito dela mesma de você. E a gente tem o péssimo hábito de achar que a gente vai impulsionar uma criança para crescer criticando, apontando todos os erros, apontando todos os vacilos. Quantos pais são assim enérgicos, são rígidos demais. Eles não dão espaço para a criança. Eles criticam em tudo. Então, essa crítica constante na vida de uma criança faz ela construir uma imagem de que ela não é legal, que ela não é inteligente, que ela não é bem-vinda, que ela não é querida, que ela não é importante. E se ela não é importante, nada que ela vai fazer vai fazer sentido. Ela não valoriza com nada que ela faça. Quantos adultos hoje são assim? Hoje tem adultos que qualquer coisa ruim que eles façam na vida, qualquer erro que eles cometem, eles exaltam demais esse erro. Aí fica sem dormir, fica confuso, com um sentimento, com uma paranoia enorme, acha que vai ser acusado o tempo todo. Se ele comete um erro, ele se pune, se culpa. Mas se ele acerta, ele acha que não foi mais obrigação. Não é importante, nada que ela vai fazer vai fazer sentido. Ele não pesa, ele não valoriza. Ele não reconhece esse acerto. Isso porque muitas vezes foi criticado demais. A crítica severa, aquela crítica constante, e se ela não é importante, faz a criança nada que ela vai fazer, que ela tem que vigiar ela o tempo todo porque ela é errada, porque ela só comete erros. Se você fizer uma experiência assim, vamos supor que você coloque, imagina você colocando um papelzinho na geladeira, tá? Cola lá um papel na sua geladeira e coloca mais e menos. O mais significa elogio, o menos significa crítica. Dá um xizinho em cada vez que você fizer uma crítica, dá um xizinho em cada vez que você reconhecer essa criança de alguma forma. E aí você vai saber que tipo de pai e mãe é você. No final do dia, olha para ver se você é uma pessoa mais crítica ou se é uma pessoa que reconhece as qualidades dos seus filhos. Se você é uma pessoa crítica, pode ter certeza, teu filho está crescendo com uma imagem negativa a respeito dele mesmo. Essa imagem negativa vai afetar em tudo aquilo que você está querendo construir de bom na vida dele. Porque eu acredito que você critica, mas você critica para impulsionar. Você critica para empurrar para frente. Você critica para aquela criança acreditar que ela precisa melhorar. Essa é a sua intenção. Mas não é o resultado que isso gera. Você pode querer isso, mas isso não vai gerar esse resultado. Então, gente, isso é muitas vezes uma repetição da sua própria história. Mas a gente pode mudar. Seu pai pode ter te criado assim, sua mãe pode ter te criado assim, mas talvez seu pai, sua mãe, talvez não, certamente, seu pai e sua mãe não teve a oportunidade de participar de uma live como essa. Não teve a oportunidade de ler um livro, de assistir um vídeo, de participar de um curso a respeito de relacionamento. Eles nem falavam sobre isso. Não é? Meu pai e minha mãe nem pensavam se a educação que estava dando era certa ou era errada. Eles não questionavam isso.
Mas hoje a gente pode fazer isso, hoje a gente tem instrumento, hoje a gente tem esse encontro que a gente está tendo aqui. Então nós podemos fazer melhor do que eles fizeram. Nós não precisamos repetir a história. Nós podemos criar filhos com autoestima muito mais positiva que a nossa. Isso, se a gente prestar atenção nesse mapa de mundo que a gente está construindo para os nossos filhos. O mapa de mundo que eu falei é a visão que eles têm da vida. Se uma criança vive num ambiente opressor, se ela vive num ambiente repressor, se ela vive num ambiente severo, ela vê a vida dessa forma. Então ela vai esperar que o que vem de fora vai ser exatamente isso. Então ela pode ser uma criança que vive na defensiva, esperando o ataque. Quantos adultos são assim hoje? Eles vivem armados. Eles vivem como se tivesse pronto para a guerra, né? Pronto para a briga. Pessoas que têm uma raiva muito grande contida. Exatamente por causa de coisas que viveram na sua infância. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz, para os pais não despertarem a ira dos filhos. E isso é o que mais acontece. Pais despertando a ira dos filhos com aquilo que você fala. Talvez você não preste atenção nisso, talvez você não dê valor a isso, porque você sente que ama seu filho. Você sabe que ama. Acontece que amor não é o suficiente. Eu costumo perguntar às pessoas o seguinte: você se considera um bom profissional? Você considera fera aí na sua profissão? Se você se considera um bom profissional, você ama o que você faz? Você ama a sua profissão? Agora eu quero te perguntar o seguinte: você é um bom profissional só porque ama a sua profissão? Com certeza não. Você ama a sua profissão, por isso você se empenhou em aprender para ser um bom profissional. O problema é que com pais, com relacionamento familiar, a gente acha que não precisa aprender nada, a gente acha que o amor é suficiente. Mas não é. Não basta você amar seu filho. Por isso que muitas vezes você fala um monte de coisa que fere, um monte de coisa que faz com que a autoestima dele seja muito negativa e você não pesa isso, você muitas vezes não se importa com isso, porque o seu coração está cheio de amor pelo teu filho. Mas o seu amor não vai encobrir o peso do que você está falando. Suas palavras não vão ficar neutras só porque você ama. Ela vai pesar de qualquer maneira. E tudo que você falar para o teu filho vai ser ali, ó, vai ser uma pecinha no quebra-cabeça. Que ele vai montar, ele vai construir essa autoestima dele. E a partir dessa autoestima, que ele vai ser uma criança bem-sucedida ou não. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu que foi muito marcante. Eu tratei uma vez de um rapaz, ele tinha mais de 30 anos e o pai dele levou ele para terapia, assim, quase que à força. Ele tinha feito uma boa faculdade, era uma família estruturada, mas esse rapaz não conseguia ficar em nenhum emprego bom. Ele não conseguia se relacionar com pessoas boas. Ele não conseguia ficar num grupo de bons amigos, apesar da família ser uma família muito bem relacionada. Ele só se envolvia com pessoas que tivessem um padrão de vida, né, que não é só uma questão financeira, não, mas é uma questão de valores muito inferiores ao dele, ao da família dele. Esse rapaz, ele não conseguia ser bem-sucedido em nada. Por mais que o pai forçasse, por mais que o pai investisse no estudo dele. Mas aí, durante o nosso trabalho terapêutico, eu pude conhecer um pouquinho como foi a infância dele e como a mãe dele agia com ele. A mãe dele era uma pessoa muito estressada. Ela amava o filho dela, mas ela era extremamente estressada. Uma pessoa que perdia paciência por qualquer coisa.
E aí, quando ele fazia coisa que criança faz, aprontava coisas normais de criança, mas como ela era irritada demais, ela brigava, mas ela falava coisas que feria muito. E uma vez, ela começou a dizer para ele que ia quebrar todos os dentes dele. Ela disse: Menino, você me irrita tanto, você me tira tanto do sério, que uma hora eu vou pegar você e vou quebrar todos os seus dentes. Sabe o que esse menino fazia? Ele ia para dentro de um quarto e ficava imaginando a cena, imaginando a mãe quebrando um dente, quebrando o outro, quebrando o outro. E ele pensava assim: o primeiro que ela quebrar vai sangrar muito. Como é que ela vai conseguir quebrar o segundo se ela viu tanto sangue? Como é que ela vai conseguir quebrar o terceiro se aumentou a quantidade de sangue? Ele ficava visualizando e se perguntando isso. Sabe qual a conclusão que esse menino chegou? Ele chegou à conclusão de que para a mãe dele ter coragem para fazer isso com ele, significava que ele era um menino muito mau. Ele não ficou com ódio da mãe, ele não achou a mãe a pior pessoa do mundo. Ele trouxe tudo para ele. A conclusão que ele chegou é que ele era mau o suficiente para que a mãe dele tivesse coragem para fazer isso. Ele era mau o suficiente para tirar a mãe do sério a ponto dela cometer uma atitude tão drástica. Então ele não acusou a mãe dele, não. Ele acusou a si mesmo. E aí, gente, a tragédia aconteceu. A partir dessa ideia, foi gerando outras, e ele foi confirmando a crença que ele adquiriu quando era pequeno, de que ele não valia nada. Ele foi só observando coisas que pudessem confirmar essa crença. E aí ele cresceu, tornou um adulto, estudou, conheceu pessoas, só que ele selecionava aquelas que iam fazer mais mal a ele. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa cresce achando que ela não tem valor, então ela entende que ela não pode ficar no meio de pessoas que têm valor. Então ele não merece um bom emprego, ele não merece uma boa namorada, ele não merece bons amigos, ele não merece bom salário. Ele se afastou de tudo isso, ele sabotou a vida dele completamente por causa de coisas que ele foi guardando a partir do que a mãe dele foi falando para ele. Com certeza, querida, essa mãe não odiava esse filho. Eu conhecia essa mãe, eu conhecia esse pai. Eles não tinham a mínima ideia de que o fracasso do filho estava ligado ao comportamento da mãe. Eles não tinham ideia. Eles acusavam ele, diziam que ele era malandro, que ele era mau caráter, que não sabia como que uma família tão boa como aquela gerou um filho tão ruim. Eles não achavam que eles tinham, enquanto pai e mãe, alguma responsabilidade com aquilo. Mas pode ter certeza que, lógico, que nós não somos as únicas pessoas, enquanto pai e mãe, professor e avô, nós não somos as únicas pessoas que influenciam a vida de uma criança. Com certeza. Ela vai ter amigos, ela vai se relacionar com outras pessoas. Porém, a base dessa história é com a gente. A base disso tudo, se você fortalece emocionalmente seus filhos, se você constrói uma boa autoestima neles, eles vão crescer, vai ser muito mais difícil o mundo derrubar isso. Agora, se eles já crescem com uma experiência tal que eles imaginam que eles não têm valor, qualquer coisa ruim que vier no mundo depois, se é ruim, eles vão aceitar com tranquilidade. Porque combina com aquilo que eles acreditam que eles são. Então, não adianta querer um futuro melhor para um filho sem observar o que a gente está fazendo com ele hoje. Essas informações todas, gente, tudo isso que eu vim aprendendo com essas pessoas, com esses adultos, durante todo esse tempo, me fez pensar num trabalho preventivo. Em estar aqui agora com você, conversando sobre isso. Do que adianta a gente esperar
o mal acontecer. Claro que a gente precisa tratar daquilo que já aconteceu. Claro que a gente precisa cuidar dos adultos hoje que estão feridos pela sua própria infância. Mas a gente também precisa fazer um trabalho preventivo. A gente precisa conscientizar, se conscientizar enquanto pai, mãe, professor, avô, líder de escola dominical, você que exerce influência nas pessoas, a gente precisa ter consciência do peso que tem aquilo que a gente fala. Porque a gente influencia na vida de todas as pessoas. Você desorganiza o emocional de uma pessoa. Então, hoje, eu quero deixar aqui um desafio para você, para que você coloque esse desafio em prática até o nosso próximo encontro. E no final, você vai fazer uma avaliação a respeito desse desafio, certo? Eu quero pedir a você para, durante esse tempo que a gente estiver fazendo esse trabalho aqui, durante esses 3 dias, você vai procurar não criticar o seu filho. Claro que isso não significa fechar os olhos para os erros dele, tá? Já de cara eu quero te explicar isso. Não quer dizer que não criticar significa fazer vista grossa, deixar seus filhos fazer o que eles quiserem. Não, você corrige sem fazer uma crítica, você corrige falando do comportamento dele. Você corrige sem rotular, porque a gente está falando de rótulos. Deixa eu te explicar melhor. Uma coisa é você falar com uma criança, explicar, ensinar uma criança a compartilhar um brinquedo com outro coleguinha. Outra coisa é você chamar o seu filho de egoísta porque ele não quer compartilhar o brinquedo com o coleguinha. Então é disso que eu estou falando. Então imagina que seu filho recebe os coleguinhas na sua casa e ele pega os brinquedos todos para ele e não divide. Recebeu amiguinhos, mas não quer compartilhar os brinquedos. Não quer dizer que você vai fingir que não está vendo. Você pode fazer alguma coisa. Mas o que eu estou dizendo para você não fazer é transmitir algum rótulo, rotular seu filho. Ele não é egoísta. Aproveitar esse caso aqui para te dizer o que você pode fazer com isso. Uma vez uma mãe fez isso. O menino não queria emprestar o brinquedo para os colegas. Ela chamou ele num cantinho para conversar e falou com ele assim: filho, imagina que amanhã você vai lá na casa do seu amiguinho. Lá tem muitos brinquedos também. Como você vai se sentir se o seu coleguinha não quiser compartilhar com você os brinquedos dele e você ficar só olhando? Imagina você chegando lá e ele brincando sozinho. Ele brinca e você assiste, porque ele não quer emprestar. Como você vai se sentir? Ah, o garotinho parou, pensou, voltou e dividiu os brinquedos. É isso que eu estou dizendo para você. Você corrige um comportamento, mas sem criar um rótulo. Sem chamar de malandro, de egoísta, de bagunceiro. Você olha o que está acontecendo, ensina como faz, mas não rotula. Então, eu quero te dar esse desafio. Durante esse tempo, você vai reconhecer o que o seu filho faz de bom e não vai rotular nem fazer uma crítica dessa forma que eu acabei de te explicar. Tá certo? Agora, nesse período aqui que a gente está fazendo isso, a gente pode muito bem não dosar as coisas, certo? Então, vamos equilibrar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Como é que a gente equilibra? De que maneira a gente equilibra isso? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Algumas mães pais aprenderam que precisam elogiar os filhos. Exageraram, criaram um problema maior. Quando você
tudo que uma criança faz, pela mínima coisa, fala assim, parabéns, ah, que lindo. Aí a criança pega no garfo, ah, que lindo. Aí ela pegou um brinquedinho no chão, ai, que lindo. Aí você vai batendo palma, aplaudindo. Cada pequeno detalhe que uma criança faz, que é natural ela fazer. Quando você faz isso, você cria na criança a expectativa de que você vai aplaudir tudo que ela fizer. Isso vai ser um problema sério. Porque ela vai chegar na escola, ela vai fazer alguma coisa legal e vai esperar que os coleguinhas batam palma. Ela vai esperar que o professor exalte ela. Isso não vai acontecer, porque a vida real não é assim, certo? Então, não quer dizer que você vai elogiar cada passo que o seu filho der, mas você vai reconhecer algo de bom que ele fez. Você vai reconhecer um talento, reconhecer uma capacidade, você vai reconhecer um esforço que ele fez. Você vai reconhecer uma intenção boa dele, certo? Preste atenção. Não precisa fazer isso o dia inteiro, o tempo todo, mas procura saber algo que o seu filho faz bem feito, procura saber, olha para ele, tenta entender ele, compreende ele, observa ele. E você vai descobrir que ele sabe alguma coisa, que ele é competente numa área, que ele fez alguma coisa porque ele se dedicou a fazer. Então, reconheça a dedicação dele. E tire a sua crítica negativa em termos de rótulo. Faça isso e a gente vai observar o que vai acontecer quando o seu filho começar a perceber que você olha para ele e que você percebe o que ele faz de bom. Uma vez, gente, eu ouvi um garotinho de 9 anos dizendo para mim assim: tia, quero fazer mais nada para meu pai e minha mãe de bom. Eu me esforço para fazer as coisas boas, eu me esforço para tirar nota boa. Eles nunca reconhecem coisa nenhuma que eu faço. Mas se eu fizer uma coisinha errada, por menor que seja, eles estão ali, ó, juntinho de mim para me apontar aquilo. É disso que eu estou falando. Certo? Às vezes, você está muito presente na hora do vacilo. Mas na hora da coisa boa, na hora de reconhecer, você acha que não é mais do que obrigação dele fazer isso. E aí, se você achar que é mais do que obrigação, ele não tem esse reconhecimento, então parece que ele não é ninguém. Parece que ele não tem importância nenhuma. Então, vamos entender bem, tá? Você vai reconhecer o que ele faz de bom, não precisa aplaudir cada coisa que ele faça. E você vai cuidar para não rotular e chamar seu filho de coisa alguma. Nem de malandro, nem de preguiçoso. Às vezes a gente, por causa de um comportamento, a gente generaliza e diz que a criança é uma coisa ou é outra coisa. Certo? Então, o meu convite aqui é para a gente poder transmitir esse reconhecimento para fazer com que ele comece a construir uma boa autoestima, para que seu filho comece a perceber que ele é uma pessoa importante, que ele tem capacidade, que ele tem talento, que ele se esforça, que o que ele faz é legal, não é? Porque alguém viu, alguém reconheceu, tá bom? Então, vamos continuar juntos aqui. Nós teremos outra live amanhã, outra na quinta, e a gente vai trazer mais informações aqui para que você possa construir aí um modelo diferente de vida, certo? De relacionamento. Para que você possa começar a mudar com seu filho e você vai ver com certeza a mudança dele também. Não tente investir só na mudança dele. A gente não muda o outro, a gente muda a gente. E a nossa mudança reflete na mudança das outras pessoas. Ok? Então eu vou esperar você no nosso próximo encontro para a gente dar sequência a essas informações que eu creio que vai ser muito valiosa para você.